Show. Galera, boa noite, né? Estamos aqui na nossa segunda aula de matemática, no caso, a segunda aula que eu estou ministrando aqui pelo Synapse. Para começar, a gente vai revisar um pouco das questões que foram vistas no último encontro, já que a gente resolveu só umas 4 da última vez. Então, vamos começar revisando um pouco, tá? Umas 2, 3 questões no máximo. E a gente vai passar para o conteúdo referente a essa aula, que é sobre teorema da bissetriz interna e externa. Beleza? Então, espero que todos estejam bem. Vamos começar, tá? A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, tá? Eu poderia copiar aqui, mas eu gosto de prender a atenção de vocês me escrevendo. Ó, nós temos um feixe de 3 retas paralelas, certo? Essas retas paralelas estão cortadas por 2 transversais, ou 2 retas secantes. E 2 retas transversais. Essas retas transversais, cortando esse feixe de paralelas, elas formam, determinam esses pontos, que eu vou chamar de ABC, A', B', C'. C'. Vamos lá. A questão me diz o seguinte, esse segmento aqui, ele vale 3 centímetros. O segmento A', B' vale 4 centímetros. O meu segmento AC, ou seja, todo esse meu segmento aqui, ele vale, deixa eu deixar ali, todo esse meu segmento aqui, ele vale 9 centímetros. Ele está me pedindo para poder achar esse meu comprimento aqui, que eu vou chamar de x. E ele pede para que a gente ache x. Então, qual é o valor de x? Isso aí. Exatamente, Marina. De x. A gente está só revisando, através das questões, o conteúdo da última aula, tá? Eu acho que vocês não estiveram aqui, como a maioria é novato. Novato que eu digo, primeira aula aqui comigo, né? Então, eu estou dando só uma revisada aqui para a gente contextualizar melhor e dar progressão, certo? Aos conteúdos. Eles acabam se interligando. O conteúdo que a gente vai ver novo hoje. Certo? Então, ele pergunta aqui qual é o valor de x. Vocês querem um tempo para responder? Ou quer que eu responda logo? Me digam aí. Posso ir? Todo mundo concorda com o do contra? Sim, sim. Show. Tranquilo. Bora lá, então. O teorema de Tales, gente, ele tinha 2 aplicações para a gente, né? Ele falava que quaisquer segmentos tomados, né, formados a partir de um feixe de retas paralelas cortadas por um par, né, ou pares de retas transversais, ou secantes, eles determinam uma proporção, uma igualdade entre razões entre esses segmentos formados. Então a gente pode relacionar, e eu expliquei isso na última aula, a gente pode relacionar esses segmentos de forma horizontal, eu usei esses termos, ou de forma vertical, certo? Eu posso relacionar um segmento que estão no mesmo eixo, entre aspas, ou segmentos em eixos opostos, que a gente chama eles de homólogos ou correspondentes, certo? Vamos lá. Esse meu segmento maior, o que é muito importante na geometria, certo? Isso aqui é uma dica geral, não é só para esse assunto. Uma coisa extremamente importante na geometria é que a gente anote tudo que a nossa imagem está formando. Essa imagem aqui, ela é dada na nossa questão, tá? Isso aqui faz parte da questão. Beleza? O que é importante? A gente tem que anotar tudo que a nossa imagem está dando de informação para a gente. Ele diz que esse lado aqui é 4, ele diz que tem referente aos lados. Então, qual a informação que ele está me dando implicitamente? Esse meu lado todo aqui, esse meu segmento aqui inteiro, né? Esse meu segmento aqui inteiro, ele vale 9. Eu coloquei de uma forma mais reta por uma questão visual, para não poluir o desenho. Mas todo esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui que eu escrevi, ele é correspondente a esse meu segmento AC, correto?
Se o meu AC inteiro vale 9 e o meu AB vale 3, então o meu segmento aqui, BC, ele vale 6. Certo? A imagem, ela está fora de escala, obviamente, tá? Mas isso aqui vale 6. 6 centímetros. Isso aqui a gente descobriu, eu vou até tirar de vermelho, vou colocar em azul. Isso aqui a gente descobriu porque se o todo vale 9 e uma parte do todo vale 3, então o que sobra pra gente é 6 centímetros. Maravilha. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para poder fazer o teorema de Thales. A gente pode resolver aqui duas maneiras, né? Na verdade, elas são equivalentes. A gente pode relacionar esses lados aqui, dessa forma, ou a gente pode relacionar esses lados dessa forma aqui. Certo? Não vai fazer diferença. A gente pode até fazer no sentido contrário também, não vai fazer diferença. Certo? A gente só tem que obedecer a sequência das frações, certo? Então, eu vou preferir fazer nessa relação aqui, ó. Fazer esses segmentos dessa forma. Então, pelo teorema de Thales, ele diz que a razão desses segmentos aqui, ela é constante, ou seja, eu posso escrever dessa forma aqui. 4 sobre 3 é igual ao meu x sobre 6. Correto? Todo mundo acompanhou até agora o que eu fiz aqui? Todos acompanharam? Tranquilo, né? Tranquilo. Show. Agora a gente vai fazer meio pelos extremos, né? Ou seja lá como vocês chamam, tem gente que chama cruz, né? Eu chamo de meio pelos extremos, que é operar assim, um xizinho. Então fica aqui 24. Isso implica que 24 é igual a 3x. Portanto, x é igual a 24 sobre 3, que é igual a 8 centímetros. Certo? E essa é a nossa resposta. Isso aqui, de boa, né? De boa, né? Questão bem tranquilinha, né? Suave. Bora lá. Bora lá. Vamos fazer aqui outro, tá? Vou colocar aqui outro. Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, não? Pode mandar, tá? Qualquer dúvida aí. Pode nem ser só em relação a essa questão aqui, não. Pode ser uma dúvida um pouco até mais aberta, tá? Fico à vontade caso surja alguma para vocês. Eu não vou chamar de 6, não vou chamar de 1. Porque aqui no material que eu estou usando como guia, ele está no número 6. Certo? Vamos lá. Vou desenhar essa imagem agora, próximo. Forma. Mais reta. Uma coisa bem engraçada, cara, é que... Uma curiosidade, eu gosto de contar essas histórias. É que eu tinha um professor que ele dá aula há mais de 40 anos, né? Ele... Assim, ele, não sei se mais de 40, mas mais de 30 com certeza. E ele era professor de Olimpíadas. E aí você imagina, né? Tipo, ele era professor de Olimpíadas, tipo, do Farias Brito, do Aritsá e tal. E aí você imagina que esse cara ele já deve ter visto todo tipo de gente, né? Assim, pessoas incríveis e tal. Ele disse que em uma das alunas dele, assim, nesses anos aí, teve um ano onde uma aluna, ela fazia questões de geometria, geometria espacial, geometria analítica, geometria plana, sem desenho. Então você imagina, tipo, questões de Olimpíadas, tipo, muito abstratas, que você nunca recebe o desenho, você nunca recebe uma figura numa questão de Olimpíada, ou informações muito, muito reduzidas. E a menina resolvia sem desenhar. Ela passou no ITA, tá? Coincidentemente, ela passou no ITA. Mas ela fazia sem desenhar. E aí, ele, assim, tinha um ditado, uma vez, de um matemático muito famoso, que eu não lembro qual que era, acho que era um cara cego, que ele dizia que para você aprender geometria de verdade, você tem que aprender a não desenhar, tipo, a ver as coisas, imaginar as coisas, entendeu? A geometria de verdade, ela não está no que os olhos podem ver. Que é né, bastante elementar, assim, da parte, né? Nós, meros mortais, nós, meros mortais. Foi Platão, foi? Não lembro. Nós, meros mortais,
são fadados a não. Eu, pelo menos, passo longe disso, né? Mas enfim, vamos lá. Ó, essa questão diz assim: três terrenos têm frente para a rua A. Vou dizer que isso aqui é a rua A, tá? Rua A, rua B. Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Os terrenos são esse aqui, tá, gente? Os terrenos são esses aqui. Esses aqui são os terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Ou seja, isso daqui ó, é perpendicular. Isso aqui é perpendicular. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é de 180? É isso aqui, ó. O que é que ele está querendo dizer para a gente? Isso aqui é 180. E ele pergunta para a gente qual a medida de frente para a rua B de cada lote, certo? Ele quer saber quanto é que é esse valor aqui, ó. Cada valor individual, sabendo que a frente total para a rua é 180, certo? Ele quer descobrir aqui o x, y e z, certo? Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Alguém não entendeu o enunciado? Quer que eu explique? Eu não estou colocando a questão aqui, gente, porque começar uma revisão, 60 metros. Alguém quer que eu repita o enunciado? Eu posso repetir sem problema, tá? Tá de boa? Posso repetir? Quer que eu repita? Posso repetir? Tá. É assim, ó. Essa aqui é a imagem de vocês. Esquece o que eu disse, tá? Esquece o que eu disse aqui, ó. Esquece esse negócio de rua A e rua B. Esquece isso. Essa aqui é a imagem. Ele dá o comprimento total. Ele dá esse comprimento total aqui, certo? Que é esses valores de x mais y mais z. E ele dá esses valores aqui, ó. Ele dá esses valores. Pronto. Aí ele pergunta quais são os valores de x, y e z. Eu vou dar 8 minutos para vocês resolverem, tá? 8 minutinhos. Acho que essa questão aqui é um pouquinho grande. Ok? Essa aqui é a pergunta. Quais os valores de x, y e z? Certo? Eu vou dar 8 minutos. Então, 7h30 a gente começa. Tipo, a gente corrige essa, tá? Essa aqui é um pouquinho grande. Essa aqui é um pouquinho grande. Beleza? Todo mundo entendeu o enunciado? O que é que eu repita? A imagem, ela tá bem autoexplicativa, mas eu posso repetir sem problema. Entendido? Show. Tranquilo. Maravilha. Vamos lá. 7 minutos vocês têm.
Assim, tem duas formas, tá? Só pra adiantar vocês, eu tava vendo se essa é uma ideia que eu tive aqui ia funcionar, funcionou. Sim, tem duas formas de você resolver essa questão, tá? Não, vocês podem continuar o que vocês estão fazendo. Eu tô só dizendo que uma delas você vai ter que usar um sistema 3x3, que vai demorar uma quantidade bem razoável de tempo. E a outra forma é você usar o teorema de Tales de uma forma um pouco mais ampla, certo? As duas formas não certo. É porque uma você faz quebrado e outra você faz mais direto. É só para falar assim que se você estiver fazendo o sistema, né, e estiver dando um pouco mais de conta, é normal, certo? No final das contas vai dar certo, você vai fazer bastante conta. Mas tem uma forma que você resolve bem rapidinho, tá? Eu vou mostrar as duas para vocês. Só para vocês não enconcarem aí com o que vocês estiverem fazendo, certo? E aí, gente, alguma coisa? Conseguiram? Não conseguiram? E aí? Muita conta, pouca conta? Não, a solução é por Tales. As duas que eu disse é por Tales. Não é o dobro um do outro, né? Eu não sei. Eu não sei qual é a resposta ainda. Eu vou fazer com vocês aqui essa, tá? Eu não sei. Essa que eu vou fazer com vocês, certo?
Vocês querem deixar registrada a resposta de vocês aí? Ou nem? Não, tipo assim, como é que eu falo? O Y ser metade de X é porque a figura engana, né? Eu acho. A figura meio que engana um pouco. É, a geometria ela pode ser cruel às vezes. E aí, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Posso ir então? Todos 80, 60 e 40. Tipo, tá numa. Entendi, entendi. Seria bom, né? Seria bom. Mas não sei. Eu realmente não sei, tá? Vamos guardar essa resposta aí. Vamos guardar essa resposta. Isso, obedecer essa razão, né? Vamos ver aqui. Eu acho, assim, talvez, né? Talvez. Talvez. Ó, o que é que eu aconselho vocês fazerem nesse começo? Às vezes, né, a imagem, ela engana a gente, né? Porque a gente tem eu falei isso na última aula sobre nós termos um pouco de vícios visuais, né? Quando a gente estuda geometria. Igual vocês falaram. Às vezes, isso aqui, o Y parece metade, né? Esse aqui tá até ruim, né? Eu era pra ter feito assim, pra não dizer que são iguais. Mas a gente gosta de olhar pra figura e tentar achar algum tipo de, nossa, isso aqui é metade, isso aqui não é, isso aqui vale um, vale dois, enfim. Então, isso na maioria dos casos não é muito bom, porque na figura a gente não pode confiar nela, certo? A gente não pode confiar na figura que a questão dá. Então, o mais ideal é que a gente prove as coisas através dos cálculos. Só que, como nós temos meio como se fossem esses vícios visuais, eu sempre procuro, né? Eu sempre procurava no começo fazer que a figura ficasse um pouco mais simples. Então, ao invés de escrever deitado, eu sempre escrevia ela em pé, assim, tipo, tentava ver em pé. Ó, exato, entendeu? Assim, é uma boa lógica, entendeu? É uma boa lógica, não deixa de ser. Deixa eu fazer um pouco mais fidedigno, né? Sim. Certo? Aí esse aqui a gente pode chamar isso aqui de A, B, C, né? A linha, B linha, C linha. Certo? Aí, esse meu segmento aqui grandão vale 40. Esse aqui é o que vale X. Esse é o que vale. Opa, deixa eu escrever esse em vermelho, né? Fica mais simples. Esse vale 40, esse vale X, esse vale Y. Calma, tá faltando uma lista, né? Desculpa. Perdão. Deixa eu apagar isso. Sim. Agora tá legal. Então eu vou chamar isso aqui a linha A, B, C, D. D linha, D linha. Tá. Aí agora eu vou dar nome às coisas, certo? Essa parte que é bem importante. 40, essa parte vale 30, essa parte aqui vale 20. Isso aqui é o meu que eu chamei de Z, isso aqui é o que eu chamei de Y, esse aqui é o que eu chamei de X. Gente, vamos lá. Né? Agora a imagem ela tá um pouco melhor visualmente, né? Ela tá mais acostumada, tá mais no padrão que a gente costuma ver. Mas, além da lógica, e suponho que isso aqui sejam valores quaisquer. O nosso teorema de Thales, ele diz que quaisquer segmentos, a razão de quaisquer segmentos, ela é obedecida se você fizer a correspondência de forma correta. Vamos botar isso aqui no papel para deixar um pouco menos formal, né? O que isso quer dizer? Tá vendo toda esse pedaço aqui, ó? Tá vendo toda essa pedaço? Ele diz que eu posso pegar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, todo esse intervalo aqui maior, que a razão deles é a razão, tem que ser igual à razão de quaisquer segmentos desse. Pode ser esse pequeno, pode ser esse pequenininho aqui. Quaisquer, entendeu? Com seus respectivos, certo? Com seus respectivos. Como eu estou fazendo essa associação como se fosse horizontal, né? De cada reta, de uma reta para outra, não de segmentos na mesma reta,
pelo menos não de forma direta. Então eu vou manter essa ideia. Mas o meu teorema de Tales ele diz o seguinte: eu posso pegar todo esse meu valor AD e dividir pelo valor de A', D'. Isso aqui tem que ser, essa minha proporção, ela tem que ser para quaisquer valores correspondentes. Então, por exemplo, AB sobre A', B'. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Beleza. Maravilha. Isso, então tá certo. Isso aí. Tipo, o que vocês falaram sobre ser uma proporção de 1 para 2 é correto. Entendeu? É correto. Porque eu tô tratando, tipo assim, quando eu estabeleço essa razão aqui, vocês vão entender. De AB para a linha B'. Quanto é que vale AD sobre a linha D'? O AD, se a gente somar, é 30 mais 20 mais 40. Então é 30 mais... Deixa eu colocar uma cor mais forte. Esse azul tá bom pra vocês ou vocês querem que eu deixe um pouco mais forte? Ou ele tá meio claro demais? Tá bom, né? Tá, beleza. Então 20 mais 30 mais 40 dividido por o meu segmento, a linha D', que ele diz que é 180, ele é igual ao que? AB sobre a linha B'. Certo? Só que quanto é que dá isso aqui? Isso aqui não é 90 sobre 180? Isso aqui não é igual a AB sobre a linha B'? Exato. Então isso aqui quer dizer que 1/2 é igual a AB sobre a linha B'. Vamos lá, gente. Aqui acabou a questão, certo? Aqui acabou a questão. A gente só tem que usar 2 centavos de interpretação aqui. Que é o quê? Ele tá me dizendo que essa proporção aqui, essa minha razão aqui de 1/2, ela é fixa. Ela é fixa, não é? O meu teorema de Tales é sobre quaisquer lados correspondentes. Então, se eu pegar qualquer correspondência e é para dar esse mesmo 1/2, não tem para onde fugir. Não tem. A linha B'. Não tem para onde fugir. O que é que isso significa pra gente? Significa que se eu pegar esse meu lado AB, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar isso aqui, tá? Deixa eu só deixar isso aqui mais bonitinho. Vou passar esse AB, a linha B' multiplicando, tá? E esse meu 2 multiplicando. Vou operar aqui em cruz, certo? Meio pelos extremos. O que significa que a linha B' é igual a linha B' é 2AB. E quaisquer correspondentes vai ser a mesma coisa. Se eu pegar CD, então C'D' é igual a 2CD. Se eu pegar BC, B'C' é 2BC. Que é igual vocês me disseram. Certo? É igual ao que vocês me disseram. Por que eu consigo garantir isso, Guilherme? Eu tô pegando, eu só descobri um lado, eu só descobri para um lado. É porque quando eu tenho esse feixe de paralelas e essas minhas transversais, elas cruzam esse meu feixe, a minha proporção ela já é definida. Eu posso mexer, eu falei isso na última aula também. Eu posso mexer, vou deixar em vermelho, né? Eu posso movimentar essas minhas transversais para qualquer ponto aqui, ó, dessas retas, para qualquer canto. Eu posso deixar ela assim, eu posso fazer cruzar aqui. Não, vai fazer diferença? Você tem que manter a mesma angulação, né? Vai fazer diferença se a minha imagem fosse essa? Não, não ia fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque as proporções já são definidas pela posição, certo? Elas são definidas pela posição, ou seja, se a minha reta aqui, eu só mexer ela de lado, posição que eu falo, galera, é a posição espacial, tá? Sim, aqui eu tô só mexendo ela de ladinho, mas a angulação dela manter a mesma, se eu manter as mesmas características dessas retas, a minha proporção nunca vai se alterar. O que é que isso significa? Significa que eu posso pegar quaisquer lados correspondentes. É isso que o meu teorema diz. Por isso que Tales é tão bom. Por isso que esse teorema ele é tão forte, né? Por isso que esse teorema ele é tão forte. Porque eu consigo relacionar um lado com o outro e já achar a proporção e relacionar os outros em seguida. Então, a resposta de você está correta. A resposta de você está correta. Ela
De fato, o meu lado Z é igual a 40. Né? Eu vou escrever a resposta aqui do ladinho. Certo? Logo, Z é igual a 40. X é igual a 80. E Y é igual a 60. Isso aqui, se a gente somar, vai dar... Era quanto? 180, né? 180. Obedece à proporção do mesmo jeito. Certo? Então, de fato, está correto. 80. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Show. Tranquilo, né? Já deu para revisar, né? Todo mundo já conseguiu deixar a mente fresca sobre o Teorema de Tales. Alguma dúvida? Todo mundo, eu quero que todo mundo esteja. Rebeca, e aí, Rebeca? Nada de dúvidas, né? Show, maravilha. Vamos para o Teorema das Bissetrizes, então? Começar com um de cada vez? Show? Vou continuar, beleza? Deixa eu usar uma página nova. Vamos lá. Teorema da bissetriz interna. Bissetriz interna. Gente, assim, outra historinha legal, né? Eu sempre gosto de falar essas coisas. Eu tenho um aluno que ele tem 13 anos, né? Já até postei coisas sobre ele e tal, ele é muito gente boa. O nome dele é Pedro. Ele, sempre quando eu vou dar aula de matemática pra ele, eu dou aula de matemática, física e química pra ele. Sempre quando eu vou dar aula de matemática pra ele pergunta: Guilherme, mas pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Né? Assim, na inocência dele, né? Eu não sei se é inocência, se ele faz pra poder arranjar alguma resposta, né? Do que as pessoas normalmente dizem. Mas eu sempre dou algum tipo de resposta diferente que eu acho que seja satisfatória, né? Na última aula, foi ontem, no caso, né? Ele perguntou: Guilherme, pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Porque eu vejo gente na rua sair dizendo que eu nunca vou usar isso na minha vida. Aí eu respondo pra ele, né, que se você pega um ponto isolado, e já isso vai fazer sentido, né? Se você pega um ponto isolado, um ponto do conhecimento isolado, e fala assim: Guilherme, mas o que é que isso vai fazer diferença na minha vida? Não importa se isso aqui é Bhaskara, se isso aqui é redação, gramática, filosofia. Porque a ideia é que não faça, assim, isso aqui não foi feito para fazer diferença na sua vida, assim, singularmente, tem um papel único e exclusivo, entendeu? Quando você pega, acho que esse é o problema quando você pega do discurso de hoje em dia sobre estudar não dá dinheiro, não sei o que eu vou usar, terão de básico, blá blá blá, essas coisas, né? É que não foi feito para fazer diferença na sua vida especificamente, de uma forma tão direta. Mas se não fosse ele, eu expliquei, né, que se não houvesse o estudo das funções, se esse tipo de coisa não fosse feita há 1 bilhão de anos atrás, né, tipo, há muitos milhares de anos atrás, como é que a sociedade ia se desenvolver para fazer um bagulho tão complexo, assim, entende? Tipo, é incrível, para pensar que o que a gente está fazendo aqui, todos nós seríamos jogados na fogueira, né? Se alguma pessoa, por acaso, viajasse no tempo sei lá, da era medieval ali e viesse pra cá, nós todos iríamos ser condenados à fogueira, pô, fogo pra gente, porque isso aqui seria uma grandíssima bucharia. Então, assim, o que é que isso aqui faz sentido, né? Por que eu tô querendo falar sobre isso? É que quando a gente fala sobre o teorema da bissetriz interna, você pode perguntar: Guilherme, mas por que eu vou usar isso aqui na minha vida? Por que eu vou usar isso aqui na minha vida? Não vai, entendeu? Não vai. Mas isso é importante de saber, igual a gente tem que aprender história, igual a gente aprende em biologia, certo? Faz parte, é conhecimento, entende? Então, assim, a maioria das coisas na geometria a gente usa como se fosse uma ferramenta, sabe? Esses teoremas, Tales,
teorema das medianas, ex-medianas, bissetriz externa, teorema do ponto médio, teorema potência de ponto, enfim. Todas essas coisas a gente usa como ferramenta. Né? Em algum momento isso vai se mostrar útil. A ideia que você tem por trás disso vai se tornar útil. Em algum momento. Em um momento isso vai fazer algum sentido. Tipo, você pode usar de que, nossa, eu nunca vou usar o teorema da bissetriz interna. Aí, por acaso, cai alguma questão de geometria no vestibular que você quer, que envolve bissetriz interna e você sabe resolver. Aí você faz essa questão, passa no vestibular. E aí, teve ou não teve alguma atuação direta? Entende? Eu vou usar isso pra minha vida? Vai, tá usando. Tá usando. Eu falo assim, isso é importante falar, porque quando essas coisas começam a aparecer, né, esses teoremas e tal, essas coisas, a gente fica meio assim, nossa, onde é que eu vou usar isso daqui, né? Vai usar. E se não usar, tudo bem comigo. Né? Se não usar, também não tem problema. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Dada a introdução, vamos começar, certo? E, gente, ó, eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer, certo? Triângulo escaleno. Vou chamar esses pontos aqui de A, B e C. Vou traçar esse ângulo A e vou fazer uma reta que parte esse ângulo A na metade. Exato. Entendeu? E a gente faz analogias, né, cara? Não é como se esse conteúdo, como se essa informação ela fosse ficar estagnada, né? Você vai usar aquilo ali em algum momento, você vai fazer alguma conexão, você vai ter alguma ideia por conta da ideia que você teve, entendeu? A gente faz muito, o nosso cérebro é muito bom em relacionar as coisas, né? Então você acaba relacionando. Eventualmente. Ó. E aí? Qual é o enunciado do teorema da bissetriz externa, né? O que é que o teorema da bissetriz interna, no caso? O que o teorema da bissetriz interna afirma? A bissetriz interna de um ângulo, de quaisquer que sejam o ângulo dos triângulos, ele divide o lado oposto, ou seja, ele divide o segmento que ele toca em dois segmentos que são proporcionais aos adjacentes. O que é que significa ser proporcional aos adjacentes? Vamos lá. Se eu pegar, vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Se eu pegar esse segmento aqui que eu estou pintando de azul, quais são os segmentos adjacentes a ele? Quais são os segmentos que são adjacentes a ele? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q. O que são os segmentos adjacentes? Direita e esquerda, será? Direita e esquerda? Em frente. Ó, um ângulo adjacente, a gente pode dizer que eles não tem, tem cateto adjacente. E aí, né? Do triângulo retângulo aqui. Né? Se eu pegar esse ângulo aqui, esse aqui é adjacente. Esse aqui é adjacente. Né? Se eu pegar esse ângulo alto. Adjacente, gente, quando eu pego... Quando eu quero falar sobre segmentos adjacentes, é porque esses segmentos, eles têm pontos em comum. Eu posso chamar de adjacente, posso chamar de sucessivo, tá? Ele tem pontos em comum, certo? E como eles possuem pontos em comum, então eles são adjacentes. A gente pode falar isso. Adjacente quase como se fossem sucessivos, certo? Se eu pegar em uma ordem, eu posso fazer eles estarem em uma ordem de suscessividade, tá? Ou seja, esse meu segmento aqui BQ, ele tem pontos em comum com quem? Ele tem pontos em comum com o meu segmento AB, ele tem um ponto aqui em comum com o meu segmento QC e ele tem um ponto em comum com o meu segmento AQ. Com o meu segmento AQ. Mas, como eu estou usando o meu teorema da bissetriz interna, o que é que ele diz? Ele diz que existe uma proporção com os lados adjacentes a esses aqui que são formados. Ó. Tá vendo que quando essa minha bissetriz ela desce,
Se eu prolongar ela aqui, né? Ela forma esse lado aqui pintado de azul, esses dois ladinhos pintados de azul, esses segmentos, né? Pintados em azul. Perfeito. Esses meus segmentos aqui formados em azul, eles têm, né? Eles têm segmentos adjacentes. E existe uma proporção. Qual é essa proporção, Guilherme? Essa proporção é dessa forma. Eu vou chamar. Posso chamar isso aqui de Q, tá? Ele diz que o meu segmento BQ. Quer que eu repita? Vou repetir. Adjacente são lados, né, lados, segmentos que possuem um ponto em comum. A gente pode usar essa definição, certo? Deixa eu despoluir essa imagem aqui, que eu poluí ela inteira, né? Fazer assim que é melhor. Calma. Pronto. Eles possuem um ponto em comum. Sabe essa reta aqui, ó? Deixa eu fazer assim. Só um instante, deixa eu só limpar essa imagem aqui, tá? Sabe essa minha bissetriz aqui, ó? Essa reta que passa aqui, de A até Q, a minha bissetriz aqui, bissetriz, tá? Essa minha bissetriz aqui, ela toca no meu lado BC, todo esse lado aqui grandão, ela toca formando dois segmentos de reta, certo? Esses segmentos eu estou pintando eles desse azulzinho aqui, ó, certo? Estou pintando eles desse azulzinho. Existe o teorema da bissetriz interna, que ele diz o seguinte, ó, esses meus lados que foram formados, eles obedecem a uma certa proporção com os seus lados adjacentes, ó. Ele é adjacente, ele tá tomando esse lado aqui, tal. Adjacente ao quê? Não é o que tem um ponto em comum? Esse segmento BQ, ele tem um ponto em comum, esse ponto em comum com um segmento AB. Certo? Então ele é adjacente. Da mesma forma, esse meu segmento QC, ele é adjacente com o meu segmento AC, porque tem esse ponto aqui em comum. Beleza? Aí o que é que ele fala? O que é que ele fala? Esses meus segmentos aqui são adjacentes. Esses meus segmentos, vou botar de vermelho para ficar mais saltado. E fazer isso aqui, ó. Tem que mostrar que eles são diferentes. Tá. Esses meus segmentos aqui, ó, esses meus segmentos BQ e o meu segmento AB, a razão deles é igual à razão do meu segmento AC com o meu segmento QC. Para a gente não ficar falando muita coisa, vou escrever, né? Fica melhor. Ele diz que BQ sobre o meu segmento AB é igual ao meu segmento QC sobre o meu segmento AC. Ficou mais simples assim? Ficou mais de boa? De boa, né? Tranquilo. Pois é. É que, assim, eu me preocupo, eu gosto de falar esse tipo de coisas, né? Eu gosto de falar um pouco mais formal quando se trata de geometria, porque eu falei também na última aula que eles ficam, dependendo de onde eles tiram a questão, dependendo de como eles abordam o conteúdo, eles podem falar de várias formas, né? Tipo, eles podem dizer uma coisa de várias formas diferentes. Então eu gosto de falar do jeito mais técnico, assim, porque se eles vierem de uma forma mais fácil, vocês vão entender do mesmo jeito, tá? Então, resumindo, qualquer triângulo, seja equilátero, seja... Esse triângulo aqui, pode ser adaptado para qualquer um, tá? Funciona para o escaleno, funciona para os outros, para qualquer outro. Então, se um triângulo qualquer que possua uma bissetriz, isso aqui é válido. E essa bissetriz, ela tem que ser interna, tá? Bissetriz interna. Então, isso aqui é válido. Eu vou pegar aqui uma questão para a gente conseguir resolver isso. Tá? Pode ser? Ok. É... Vou pegar aqui uma. Tá. Tá. Vou pegar uma aqui que seja razoavelmente tranquila.
Está começando. Essa aqui pode ser. Acho que essa aqui é mais de boa, tá? Vou dar aqui como exemplo. Vou deixar vocês tentarem um tempinho. Se vocês não conseguirem, a gente faz junto, certo? Cinco. Certo? E aí a gente só pede para determinar. E aí, JV, aprendi química pelo Mine. Amanhã vai ter meu plantão. Espero que você. Olha aí, ó. Fica aí, ó, para quem gosta de cinemática, hein? Já fica aí. 10, 6. Qual o valor de X? Certo? Eu vou deixar vocês tentarem aí por uns 4 minutinhos. Pode ser? 4 minutinhos. Vou deixar aqui a imagem aqui em cima, assim, nessa perspectiva. Show. Calma, um instante. Eu acho que essa questão aqui não é muito boa, não, na verdade. Acho que a gente vai ter que usar um pouquinho, uma coisa um pouquinho mais chata. Mas vamos tentando aí, tá? Tentando aí. É uma questão assim, um pouco melhor. Deixa eu pegar um exemplo melhor, vai. Você lembra que ele não vai ser muito bom, não, tá, gente? Achei que ele fosse um pouco melhor, mas para um exemplo ele tá muito puxado. Vou pegar uma coisa melhor. Pode ser? Deixa eu pegar uma coisa melhor. Pode ser assim. Esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a 16, 18, x, 32. Tá? Aplicação direta. Vamos começar desse jeito, tá? Eu não vou começar esticando muito, não. Tá? É assim, aquela questão ali acho que ia ser um pouquinho mais complicado. Acho que é melhor fazer assim. Deixa eu nomear esse triângulo, né? Chamar ele de ABC. Chamar esse aqui de D. AX. Certo? Esse aqui é o comando. AX. E aí, posso começar então? Bem tranquilo, né? Aplicação direta. AX
x. De boa, né? Ó, o que a gente vai dizer? Ó, esse lado, né? Esse meu lado BD sobre o meu lado AB, ou seja, 16 sobre 32, é igual. Não, a anterior é muito chata, certo? Assim, não vale a pena. Acho que você tem que usar semelhança e tal. Esse já é o próximo assunto. Às vezes, o livro que eu tô usando, às vezes ele mescla, então não, não se preocupe com isso, tá? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu só dei um passo maior do que as pernas, do que a gente tá vendo agora. É igual a 18 sobre x, certo? Então a gente vai fazer lá, ó. 18 vezes 32 é igual a 16x. Então 18 vezes 32 sobre 16 é igual a x. Aí, isso aqui dá 36, né? De boa, né? Tranquilão? Agora um pouco melhor. Um pouco melhor. Alguma dúvida de alguém aí? Alguma dúvida? Bem de boa, né? Vou fazer um melhorzinho, tá? Agora. Isso aqui é bem legal. Ó, exemplo 2. Isso aqui é C3, tá? C3. Esse meu lado aqui vale 18. Esse meu lado aqui vale 22. Esse meu triângulo aqui é A, B, C. Esse meu ladinho aqui vale, escrever em vermelho, Czinho. Esse meu lado aqui vale Bzinho. Ó, o comando dessa questão aqui, ele é o seguinte. O perímetro do triângulo, né? ABC é 120. 120 centímetros. Qual o valor? Sim, quais valores, né? Quais valores de A e B? Taxa A e B. Taxa A e B. Pode ser assim? Pode ser assim? Show. Vou fazer isso aqui assim. Deixa eu empatar.
Vou? E aí? Alguém conseguiu? Estão tentando? Querem mais tempinho ou posso ir? Fique à vontade para tentar aí, tá? A ideia é que vocês pratiquem bastante. Nossa. Queria deixar o enunciado mais bonitinho, mas ficou feio igual, né? Enfim. Respectivamente A e B, essa é a resposta aí? Respectivamente? Lindinho. Foi respectivamente, tudo bem. Eu também não sei quando é que é. Eu faço as questões aqui com vocês, eu gosto dessa experiência. B e A, ok. Beleza. B e A. I? Um I? O que que era um I? Ah, o E? O A vermelho. Não entendi até agora, mas tudo bem. Então, tudo bem aí? Posso ir? Posso ir? Todos aí tentaram, conseguiram, não conseguiram, e aí? Bora lá. Aí você tá digitando alguma coisa, não digito mais. Tá, bora lá. É, show. Vamos fazer uma aplicação direta aqui, tá? Vamos fazer. Desistir de digitar, entendi. Vamos lá, hein? Vamos fazer o nosso teorema da bissetriz interna aqui. Fica como? 18 sobre C é igual a 22 sobre B, certo? Isso implica dizer que 18B é igual a 22C. Isso aqui dá alguma informação direta pra gente? Mais ou menos, né? Ele dá uma resposta em função da outra. Eu consigo B em função de C e C em função de B, certo? Vamos guardar isso daqui. Vamos chamar isso aqui de equação número um, certo? Vamos chamar isso aqui de equação número um. Qual é a segunda informação que ele dá pra gente, né? O que é a informação primária que ele dá pra gente? O que é que o enunciado diz? O perímetro é igual a 120. Nosso perímetro é 120. A gente já tem todos os lados, né? A gente sabe que C mais B mais 18 mais 22 é igual a 120. Vamos resolver isso agora. Opa, pronto. Ou seja, C mais B mais 18 mais 22 é igual a 120. Esse 18 mais 22 dá igual a 40, certo? Então eu vou passar para o outro lado. Então C mais B é igual a 120 menos 40. Ou seja, C mais B é igual a 80. Beleza? Deixa eu botar esse 80 mais perto. Beleza? Alguma dúvida até aqui? O que a gente faz agora? Mas achei que tava 180.
perímetro. Ah, não, é 120. 120. Beleza? Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui de informações, gente? A gente tem, ó, uma informação sobre B e C, outra informação sobre B e C. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu dizer que C é 80 menos B, eu posso falar isso, não posso? A única coisa que eu fiz foi manipular a minha igualdade, a minha equação. Então eu posso dizer que C é 80 menos B. Ora, mas eu sei quanto é que vale B em função de C, não sei. Se eu jogar essa equação aqui, ó, essa informação aqui em cima, se eu pegar essa informação e jogar aqui na minha equação número 1, o que é que eu vou fazer? Se eu disser, né, se eu juntar, eu vou chamar isso aqui de equação número 2. Se eu juntar essas duas coisas aqui, juntando, juntando, 1 e 2, sim, parênteses, o que que eu vou ter? É que 18b é igual a 22 vezes C. Só que quanto é que é o C que a gente achou? A gente achou que o C é 80 menos B. Então eu vou colocar aqui 80 menos B. Deixa eu deixar a letra um pouquinho mais bonitinha e tal. Horrível, né? Vezes 80 menos B. Certo? O que é que eu faço agora? Agora eu vou desenvolver. 18b é igual a 22 vezes 80, que eu não sei quanto é que dá isso, menos 22b. Tudo certo até aqui? Todo mundo aqui entendendo até aqui? Todo mundo de boa? Sim, sim. Fez assim também, Ninja? Acho que sim, né? Não. O que foi que você fez? O contrário. Ah, você chamou o B de 80 menos C, né? Ou é outro contrário que eu entendi? Desculpa. É 22C sobre 18. 22C. Ah, tá, entendi. Dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa, dá a mesma coisa, isso. Dá a mesma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 22B vai passar para o lado direito, o lado esquerdo, né? Para cá. Vai ficar 18 mais 22B é igual a 22 vezes 80. Muitas vezes, gente, não vale a pena você desenvolver isso de cara, tá? Uma dica aí de algebrismo mesmo. Muitas vezes, quando você tem essas contas muito longas, não vale a pena você fazer isso aqui de cara. Às vezes você pode esperar até o final para poder ver se dá para cancelar alguma coisa, tá? Então, é uma dica bem boa, tá? Então, é 18B mais 22B. Isso dá 40B. É igual a 22 vezes 80. O B é 22 vezes 80 sobre 40. Aí, ó. Agora, ó. Tá vendo? Agora eu consigo cancelar o de cima com o de baixo. Sobra um 2, né? Isso aqui é 22 vezes 2, que é igual a 44. Então achei B igual a 44. Show, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação número 2 e vou substituir o B, certo? Eu já sei que B é igual a 44, então C é igual a 80 menos 44. Show, que isso aqui dá igual a 36. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui a gente teve que... Aqui foi um pouco mais de álgebra, né? A gente teve que usar um algebrismozinho bom aqui. Um pouco mais de álgebra. Mas e aí? Não, olha a importância da vírgula, né? Mariana mostrando pra gente a importância da vírgula. E aí, gente, todo mundo tá acompanhando? Todo mundo de boa? Falem aí. Vocês querem que eu repita?
Tudo certo, então? Beleza? Vamos fazer mais uma? Fazer mais um para fixar? Querem fazer mais uma? Show, bora lá. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Vou pegar aqui uma questão legal pra gente fazer. Vou dar uma. Enquanto isso, vamos lá tomar uma água, alguma coisa do tipo, enquanto eu escrevo aqui a questão. Certo? Já tem mais de 50 minutos que a gente tá aqui. Fazer, fazer uma parecida com essa daí. Ficou feio, hein? Meu Deus. Sim. E. A, B. Isso aqui eu vou deixar numa cara onde vocês possam ver mais, tá? Então eu vou falar aqui o seguinte, ó. Deixa eu mais aqui. Escrever o enunciado um pouco mais elaborado, tá? A B é bissetriz. É, o perímetro do triângulo ABC vale 54 centímetros. Qual o valor de AB? Prontos. Essas são as informações de vocês. Essas são as suas informações. Se virem. Se virem agora, tá? Vou colocar aqui para dizer que serve isso aqui. Vocês, ó, quando for 8h25, a gente faz essa, tá? Se vocês terminarem antes, a gente faz antes.
Pronto, então? E aí, podemos ir? Podemos seguir? Show, bora lá. É a mesma lógica, gente. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Um pouco mais contextualizado. Tá? Isso aqui é mais ou menos a cara da forma como pode cair em um nível normal, tá? Assim, um nível normal. Tem como complicar isso bastante. Assim, no geral, as coisas são bem mais complicadas do que o normal, tá? Do que isso daí. Mas, vamos lá. Vamos lá, assim, tem como complicar bastante, mas normalmente é isso daqui, tá? Pro nível que a gente vê. Show. Então, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B, né? Chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Vou botar de vermelho. Pronto. Vamos fazer o teorema da bissetriz interna. 8 sobre A é igual a 16 sobre B. Isso implica dizer que 8B é igual a 16A ou B igual a 2A. Se a gente dividir tudo por 8. Beleza? Vamos guardar isso aqui. A outra informação que ele dá é que o perímetro é igual a 54. Show. Então, A, chamar isso aqui de primeiro passo, né? Segundo passo. Então, A mais B mais 18 mais 16 dá 24. É igual a 54. 54. Então, A mais B é igual a 30, né? Show. Agora nós temos duas informações de duas incógnitas, né? Duas equações, duas incógnitas. Agora vamos relacionar elas. Vou substituir o B direto, tá? Então, A mais 2A é igual a 30. 3A é igual a 30. A é igual a 10. 10. Se o A é igual a 10 e o B é igual a 2A, e o B é igual a 2A, então o B, isso implica B igual a 20. Não é isso? Certo? Tudo certo até aqui? Aí ele quer A, B vezes C, D. Ou seja, ele quer A vezes B. A vezes B é igual a 200, né? Calma. Nossa, verdade, desculpa. Ele não quer A, B e B, C, né? Ele quer... na verdade, ele quer... Tem razão, desculpa. É isso mesmo. Dá 10 vezes 16, né? 10 vezes 16. Escrever isso aqui mais formalmente, né? Opa. Logo, AB vezes CD é igual a AB vezes CD é igual a 10 vezes 16, 160. Beleza, gente? Beleza? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvida, né? Todo mundo tranquilo relacionado ao teorema da bissetriz interna? É só, gente, é só isso aqui. É igual eu falei para vocês. Isso daqui é uma ferramenta. Normalmente, tá? Em questões mais difíceis, isso daqui, por exemplo, não é questão mais difícil, mas vocês viram que, assim, fazer a bissetriz interna, ele é um passo, né? Ele não é a questão inteira, mas você precisa para resolver. Se você não usa isso, se a gente não consegue usar isso, a gente não resolve. É simples, tá? Sim, se a gente não souber essa informação, a gente não consegue resolver.
Então, é uma informação para você usar como um passo de uma questão, principalmente quando é uma questão mais difícil, certo? É um passo, é uma ferramenta. Isso aqui é usado para ser uma ferramenta, não é para ser tão, assim, normalmente a gente não faz isso aqui tão direto, certo? Questões mais difíceis é só uma, entendeu? É só realmente uma ferramenta, um passo, beleza? Então, todo mundo aqui de boa em relação a isso? Todos de boa em relação a isso? Tranquilos? Tranquilos. Até o momento? Até o momento, sim. Maravilha. Olha só, agora vocês têm duas opções, certo? Nós temos aqui duas opções. Dê 1 hora e meia de aula. Dê 1 hora e meia de aula. Vocês querem que eu explique o teorema da bissetriz externa e na próxima aula a gente resolva as questões, ou vocês querem que eu faça tudo logo de uma vez na próxima aula, para não ter perigo de vocês esquecerem? A gente só vai se ver daqui a uma semana. E eu reservei 2 aulas para a gente conseguir ver isso, certo? Eu reservei meio que 2 aulas, se eu não me engano, tá? Eu reservei 2 aulas para a gente poder ver isso. Então, eu posso explicar, todo mundo quer que eu explique, e aí na próxima aula a gente já chega resolvendo as questões. Vocês têm que... Porque assim, ó, por exemplo, vou dar exemplo, tá? Se eu começar a explicar isso aqui agora, se eu começar a explicar isso agora, e por um acaso chegar mais gente nova na próxima aula, ela vai ficar meio fragmentada, certo? Ela vai ficar meio fragmentada. Então eu vou acabar tendo que explicar. Exato, não vai atrasar. Tipo, não atrasa. Entendeu? Não atrasa. Porque aqui, ó, a sequência, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. A sequência é essa aqui, ó. Eu reservei bastante, assim, se eu não reservei, eu vou reservar, tá? Se eu não reservei, eu vou reservar. Mas eu tenho quase certeza que eu reservei. É porque eu fiz isso muito rápido ontem, né, gente? Tipo, a gente tava resolvendo aqueles BO. Mas eu vou falar pra vocês como é que ficou. Deixa eu ver aqui o sumário. Eu posso até ver no calendário também, mas eu vou ver no calendário depois, é porque eu fiz a parte do sumário aqui, na progressão aqui. Ó. Ó, a aula é na sexta, próxima sexta-feira. Como foi que ficou separado? Ó? Deixa eu explicar pra vocês. Essa aula aqui, ela é razões métricas, certo? É como se fosse, não é nem razões métricas, é proporcionalidade, certo? Proporcionalidade. Isso aqui é aula de proporcionalidade. No calendário que a gente fez, que eu preenchi ontem, eu coloquei as próximas aulas como sendo razões métricas no triângulo, certo? Razões, pode ser, não importa se é só um triângulo retângulo, ou é só um triângulo qualquer. Mas teorema da bissetriz interna e externa já é tecnicamente razões, né, razões métricas. Então ainda vai ter mais 2 aulas a gente trabalhando com triângulos, certo? Ainda vai ter mais 2 aulas a gente trabalhando com triângulos. Beleza? Depois que a gente vê isso, a gente vai dar assim, vai ficar bem mais tranquilo. Aí vai ficar bem mais tranquilo da gente terminar de ver, da gente ver o próximo. É porque, como eu falo, eu tô meio que vendo qual é o máximo que eu posso usar aqui de aula, certo? Qual é o mais produtivo aqui para vocês. Como é a segunda aula que a gente tá tendo, tem que ter esse feeling aqui. E aí eu quero o feedback de vocês. Por exemplo, vocês preferem uma aula onde eu faça mais questões? Vocês acham que o nível das questões ele tá ok? Tá bom? Não tá? Vocês querem que eu traga mais questões mais difíceis? O que é que vocês acham aí que pode trazer para vocês? Mas, assim, vocês têm que também vir todo o encontro, tá? Essa parte aí é importante. Essa parte é importante. Tipo, assim, coincidentemente, eu queria questões mais difíceis. Pois é, eu também acho, entendeu? Eu também acho que eu poderia trazer questões mais difíceis. Certo? Mas, e assim, as da última outra vez mais. Pois é. Pois é. Entendeu? Mas, assim, é porque nessa aula específica veio praticamente todo mundo que não veio na última. Então eu não tive feeling, tipo assim, eu não consegui ter parâmetro para saber o que é que era o adequado ou o que não era, entendeu? Eu não consegui ter parâmetros. E a próxima ainda vai dar mais gente. Não, a ideia, o bom é que sempre dê mais gente, sabe? Mas é que essas pessoas permaneçam, tipo, dê mais gente, mas entende que as pessoas que venham permaneçam. Porque ajuda demais, né? Ajuda demais. Eu consigo ter o termômetro. Consigo ter o termômetro. E dá uma sensação de continuidade, porque a galera que não veio, que veio na semana passada, que não veio nessa, perdeu esse conteúdo.
Então, na próxima, se eles vierem, vai ficar quebrado, entendeu? Mas, assim, paciência, né, também. Paciência. É só uma questão realmente de paciência. Então, assim, eu vou trazer questões mais difíceis, certo? Algumas questões de desafio para vocês. Algumas questões de desafio. Eu tenho algumas aqui. Eu posso até passar, caso vocês queiram, agora, tipo, como desafio para casa, se vocês quiserem. Posso até fazer isso. Quer? Vou passar aqui, então, vai. Vou passar aqui. Sem desafio. Mas, assim, queremos. Maravilha. Ó, certo? Assim, é para ser desafio, né? Então eu vou. É, vou usar como desafio, né? Vou usar como desafio. Vou pegar uma questão que vem complicadinha, vai. Ó, questão um pouco mais complicadinha. É essa daqui. Pera, não deveria ter feito esse bolinho. Cadê o bolinho? Pra cá, pra cá. Tem um canal de dever de casa. Olha só que legal. É, dessa eu não sabia, tá? Dessa eu não sabia. Dessa eu não sabia. Confesso. Confesso que eu não sabia. Essa tecnologia me venceu. 2-0 ela. O nome dela é lindo. Ó, qual? Qual é isso aqui? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui é alfa. Qual o valor de alfa? Opa, de alfa não, meu Deus. De AC. Ah, eu tenho um. Eu conheci um cara que namorava uma menina chamada Vida também. Engraçado, né? Aí, Lindy, essa aqui é a sua questão, tá? Essa é a sua questão. Ela. Vai, pode tirar print, fica à vontade. Oh, peraí. Eu tenho que dar uma informação bem importante, calma. Tem que dar uma informação bem importante. Antes de dar print. Pronto. Fica melhor assim, eu acho.